Graças, paz, irmãos, estamos mais uma vez com a oportunidade de trazer a mensagem da Palavra de Deus. E como tínhamos iniciado no sermão anterior, nós iremos dar continuidade no livro de 1 Samuel, agora no capítulo de número 2, o versículo de número 1 ao versículo de número 10. Então vamos ler a Palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico. Então orou Ana e disse, versículo de número 1: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Vamos orar ao Senhor antes de iniciar esse momento de exposição da palavra de Deus. Muito obrigado, Pai, porque diante dessa situação que temos vivido, ó Deus, incomum, de doença, de mortes, nós podemos declarar, ó Deus, que Tu governas sobre todas as coisas, que Tu colocaste o alicerce do mundo, e que todas as coisas estão sobre Tuas potentes mãos, ó Pai. Ajuda-nos por meio da exposição desse sermão, ó Deus, a podermos mais uma vez conhecermos mais um pouco a respeito de Ti, conhecermos um pouco mais, ó Deus, a respeito de quem nós somos diante de Ti, e entendermos como essa passagem, ó Deus, nos direciona ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Ilumina os nossos corações para sermos salvadoramente receptivos à Tua palavra. É o que nós te pedimos, em Jesus Cristo te oramos. Amém. O texto que nós lemos, para ser melhor compreendido, é bom que a gente faça uma síntese do que tinha acontecido anteriormente, depois de percebermos o que Ana está fazendo aqui. Ana está entoando um cântico de gratidão ao Senhor, que muitas vezes se confunde com a própria oração, porque ora um cântico é uma oração, ora a oração é um cântico. Então seja como você queira determinar, essas duas coisas podem ser entendidas dentro desse contexto. Você pode entender como um cântico ou pode entender como uma oração, o que Ana está fazendo aqui. Mas lembremos-nos de um modo bem breve o que aconteceu com a vida de Ana. No capítulo 1 nós vemos que Ana era casada com um homem que também tinha uma outra mulher, Penina, que era frutífera, ela tinha muitos filhos. Daí o seu nome Penina, que no original significa fértil. E Penina, toda vez que a casa de Elcana, que era o marido de Ana,
e Penina ia subir de ano em ano para adorar o Senhor e levar sacrifícios, Penina aproveitava aquele momento para escarnecer da própria Ana por não ter filho. Não ter filho não é como nos dias de hoje, para muitos um benefício, mas naquela época não ter filho era sinal muitas vezes do juízo de Deus contra aquela pessoa. E dentro desse contexto, Penina então escarnece de Ana, zomba de Ana, desdenha de Ana por ela ser muito frutífera enquanto Ana não tem filho. Ana fica amargurada, chateada, não quer comer. O seu marido então diz para ela: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Ana então vai lá triste, recorre ao Senhor, se coloca diante de Deus, clama ao Senhor, derrama diante do Senhor a sua angústia, a sua dor, a sua ansiedade, ela lança diante do Senhor, pedindo que Deus lhe dê um filho, porque se Deus lhe desse um filho, ela devolveria esse mesmo filho ao Senhor, como um nazireu de Deus, uma pessoa dedicada ao Senhor. Cumprindo então Deus o seu propósito na vida de Ana, dando um filho, segundo o que ela tinha pedido, ela então espera um determinado tempo até o seu filho desmamar e leva o seu filho para ser consagrado, entregue lá no santuário que existia em Siló, para ficar com o sacerdote Eli. No versículo de número 28, que é o versículo antecedente ao capítulo número 2, diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Isso é Ana dizendo: estou cumprindo aquilo que disse ao Senhor. Eu disse que ia entregar o meu filho e agora estou o devolvendo a ele. Por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, dentro desse contexto, então, Ana e Eli, o sacerdote, adoram o Senhor, vendo o cumprimento das promessas ou dos propósitos do Senhor para a vida da própria Ana. E depois deles adorarem ali diante do santuário, Ana então compõe esse hino, que tem sido um dos hinos mais conhecidos dentro do contexto da Bíblia. Esse hino influencia, por exemplo, o hino que a própria Maria, mãe de Jesus, vai entoar lá em Lucas. A gente vai ver ressonâncias quando você se atém lá ao texto de Lucas, quando Maria tem um encontro com um anjo e ela então entoa um cântico ou uma oração ao Senhor. A gente vê ressonâncias daquilo que se encontra aqui no próprio cântico de Ana. Então ela tem consequências que vai desembocar na história do povo de Deus futuramente. Mas o tema que eu queria propor nesta mensagem é: os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. O versículo de número 1 nos mostra que, se a gente quer ser uma pessoa exaltada pelo Senhor, que saia da nossa condição de humilhação, é necessário saber quem é a fonte de nosso livramento. Quem é a fonte do meu livramento? Quem é a fonte do seu livramento? Isso é fundamental para uma pessoa que quer ser exaltada pelo próprio Deus. Perceba o que o versículo de número 1 então nos diz: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana, nesse primeiro versículo, ela nos mostra a real compreensão bíblica de onde vem o livramento, ou de onde vem a sua salvação, que é do Senhor. Ana sabe onde reside a fonte que jorra para o seu próprio livramento e salvação. Salvação aqui não tem a ver com a salvação pessoal, no sentido de que ela estava
inimiga de Deus e agora se tornou amiga de Deus. Deus o salvou e o tornou parte do seu povo. Não, salvação aqui tem a ver com que antes ela não tinha um filho, era zombada, era escarnecida, e Deus dá um livramento a ela, dando um filho a essa mulher. Então a primeira coisa que nós podemos aprender é que o livramento que nós temos, nós devemos identificar a fonte desse livramento, que é o Senhor. Mas outra coisa que nos chama a atenção nesse versículo de número 1 é a pessoalidade dessa oração de Ana. Ana está dizendo: o meu coração, a minha força, a minha boca. Perceba o quanto Ana, ela pessoalmente reconhece, pela própria experiência que ela passou, o quanto esse Deus é um Deus de salvação e de livramento. Esses versículos então, ou melhor, esse versículo inicial então nos mostra que o livramento vem de Deus, mas também ele nos mostra que, apesar de reconhecermos que Deus é o Deus que livra, Ana não só simplesmente reconhece isso, Ana pessoalmente, por sua própria experiência, prova isso do Senhor. Ana então faz o que o salmista diz posteriormente: provai e vede que o Senhor é bom. Por mais lindos e impactantes que sejam os testemunhos de homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja, tanto do passado como do presente, essas coisas não podem substituir a minha própria experiência pessoal e vital com o Senhor. Conta-se a história que David Martyn Lloyd-Jones, considerado por muitos o maior pregador do século XX, todos os sábados à noite, antecedendo a chegada do dia do Senhor, ele tinha uma prática de sempre ler biografias de grandes homens e mulheres de Deus que foram instrumentos nas mãos do Senhor. Ele tinha essa prática como uma prática de edificar a sua vida e servir como uma parte de crescimento espiritual na sua caminhada cristã. Ele via isso como algo proveitoso, como edificante. Entretanto, acredito que se você perguntasse a Martyn Lloyd-Jones se isso serviria de um substituto para a sua própria vida, de que ele deveria experimentar do próprio Deus, de ser um instrumento em suas mãos, de provar da bondade do Senhor e do livramento do Senhor, por mais maravilhosas que sejam essas biografias que ele tinha lido, jamais ele entenderia que isso são substituto do que ele mesmo deveria experimentar pessoalmente em sua própria vida e experiência. Isso eu não quero diminuir, meus irmãos, a ideia de que os testemunhos e os feitos do Senhor sobre os filhos da aliança não sejam edificantes sobre as nossas vidas. Eu não quero dizer aqui que você não possa se beneficiar, nem ser edificado por testemunho de outras pessoas. Quando você pega o livro, por exemplo, de Ruth Tucker, Até os Confins da Terra, que é um livro sobre missões, e você vê o quanto homens e mulheres de Deus foram usados de modo poderoso ao entregar as suas vidas para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, para chegar na China, chegar no Japão. Quando a gente vê aquela série de biografias de missionários que deixam seus pais, mães, muitas vezes tem que deixar a sua própria família para se arriscar em lugares perigosos. Quando a gente lê aquele livro, a gente se sente impactado e edificado. Mas o ponto aqui é, Ana diz que o coração dela se regozija no Senhor, a força dela está exaltada em Deus, porque Deus deu um livramento a ela. Foi ela quem provou em sua própria vida que o Senhor é bom, que nós devemos provar e ver. Recentemente, em uma live no YouTube, o reverendo Augusto Nicodemos falou um pouco do seu testemunho para 2 pastores lá da igreja de Casa Caiada. Quando você escuta aquele testemunho, você realmente fica impactado o quanto Deus conseguiu, de modo extraordinário, tirar aquele homem que estava mergulhado no pecado, cego, alheio da vida com Deus,
E Deus o utilizou como um instrumento de bênçãos, não só para a nação brasileira, mas bem como para outras pessoas espalhadas pela face da terra. Como Deus é bom e como Ele pode usar os seus servos. Entretanto, uma coisa é você dizer que o Deus de Augusto Nicodemos é bom. Outra coisa é você dizer que o Deus de Tim Keller é bom. Bem como você dizer que o Deus de John Piper é bom. Mas a Bíblia nos chama e nos convoca a eu e você dizermos que o nosso Deus, o meu Deus, Ele é bom. Ele faz grandes feitos não só sobre a vida desses homens, mas sobre a vida minha e a sua vida. Devemos reconhecer como Ana os livramentos e a experiência que o Senhor nos dá em nossa caminhada cristã. Reconheça isso. Deus é a fonte de nosso livramento. E nós nunca devemos negligenciar a busca da nossa experiência pessoal com essa bondade e misericórdia de Deus com as nossas vidas. Em segundo lugar, nós podemos perceber no versículo de número 2, a singularidade de Deus e nossa eterna segurança. Ana, depois de ter falado um pouco da fonte do seu livramento e de como ela experimenta dessa fonte em sua própria vida, ela diz que ela se alegra e sua boca se ri dos seus inimigos. Lembra lá de Ana, no capítulo 1, enquanto ela estava chorando, se derramando, sendo humilhada por Penina? Agora ela diz que se alegra no Senhor, que os seus inimigos agora têm que ver ela rindo pelo livramento que o Senhor dá. Mas no versículo de número 2, então Ana nos chama a atenção que Deus é um Deus singular, Ele é único, Ele é diferente de todos os outros deuses, e Ele é nossa eterna segurança. Perceba o que o versículo de número 2 nos diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. É interessante que nos mitos antigos, Baal era considerado um Deus justo e que não havia outro igual a Baal. A deusa Anate declara isso: não há outro igual a Baal. E Ana canta aqui, dentro de um contexto de uma cultura onde ela estava inserida, que era uma cultura cananeia, onde havia adoração a Baal. Ela diz: não, essa ideia de que Baal, não há outro igual a ele, isso é mentira. Não há outro igual ao nosso Deus, Ele é único. E ela diz: não há santo como o Senhor. A palavra santo aqui tem um sentido de dizer que Ele é diferente de todos os outros deuses. Nós vivemos numa cultura onde a afirmação que o nosso Deus é um Deus único é algo muitas vezes tido como arrogante, tido como pedante, tido como algo que não é socialmente aceito. Nós estamos inseridos no que tem sido chamado numa cultura de pluralismo religioso, cuja máxima é: todos os caminhos levam a Deus. Seja lá que religião você tenha, o importante é você ter uma religião, porque no final das contas, todos os caminhos, todas as religiões levarão ao mesmo lugar. Vem Ana e canta e ora e diz: não há Deus igual ao nosso Deus, Ele é único, não há outro além dele, Ele é santo, Ele é totalmente diferente de outros deuses. O pluralismo religioso muitas vezes afirma que todos os caminhos levam a Deus, independentemente de qualquer religião. Outros dizem que a religião nada mais é do que você se sentir bem a respeito daquilo que você crê. Então a pessoa chega para você e diz: não importa a religião que você está seguindo, você está se sentindo bem? Estou. Então isso é o que importa. Se a religião está lhe fazendo bem, é o que importa. Ou seja, a religião tem a ver com o bem-estar daquela pessoa. Outros vêm e dizem:
Você está sendo sincero com aquilo que você crê? Estou sim, eu creio mesmo nisso, de verdade, do fundo do meu coração. Então isso é o que importa. Muitas vezes as pessoas querem levar a religião e relativizá-la, torná-la algo como simplesmente de uma preferência pessoal, e não a respeito do que a Bíblia diz, o que realmente é a verdadeira religião. A verdadeira religião não tem a ver com eu e você nos sentirmos bem. A verdadeira religião não tem a ver com eu e você ser sincero a respeito da nossa crença. A religião verdadeira tem a ver com a verdade. Não é simplesmente a ver com o meu gosto pessoal, não é simplesmente ter a ver com a minha sinceridade do meu coração. É a respeito da verdade daquilo que estamos seguindo. Ana declara uma verdade aqui absoluta: não há Deus como nosso Deus. Não é porque ela se sente bem a respeito disso, é porque isso é uma verdade. Não é tão simplesmente porque ela está sendo sincera com o seu próprio coração. Você pode ser sincera a respeito de muita coisa e mesmo assim está errado. Existem pessoas que sinceramente creem em duendes, nem por isso você vai simplesmente ceder à ideia de que essas pessoas estão fazendo a coisa correta e estão seguindo a verdade. A questão não é eu ser sincero, a questão é: será que eu estou seguindo a verdadeira religião? Ana então nos chama a dizer: se esse pluralismo religioso quer de alguma forma não ofender nenhuma religião, porque a ideia é essa, o pluralismo religioso vem para dizer o seguinte: olha, o budismo está certo, o islamismo está certo, o cristianismo está certo, o judaísmo está certo, não vamos querer colocar uma religião superior à outra, todo mundo é igual. Ou seja, eles querem ser de alguma forma não ofensivo a nenhuma religião. Dizem que todas as religiões têm a sua validade. Só que se eles querem fazer isso, pelo menos a religião cristã eles estão ofendendo. Porque a religião cristã diz que só há um único caminho pelo qual nós podemos ser salvos, que é através de Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Então, se o pluralismo religioso quer defender que todas as religiões levam a Deus, sem contudo querer ofender o cristianismo, eles estão falhando gravemente, porque eles ofendem o cristianismo, porque o cristianismo diz que o único caminho de acesso a Deus é através de Jesus Cristo. E Ana declara isso em seu tempo, ao seu modo. Diz: olha, não tem Baal aí, que diz que é o Todo-Poderoso? Não existe outro igual ao nosso Deus, ele é totalmente diferente desses deuses. Mas ela declara uma outra verdade. Ela diz: e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A ideia de rocha aqui é uma ideia de segurança. Muitas vezes a gente vive no cristianismo, mas a gente não segue as implicações das nossas próprias crenças. E uma dessas implicações da nossa crença em acreditar no que a Bíblia nos chama a atenção sobre Deus ser a nossa rocha, é que Ele é a nossa segurança. A ideia aqui de segurança é de que estamos bem firmados em Deus. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de ir na praia e ter aqueles arrecifes. E muitas pessoas gostam de subir naqueles arrecifes. Eu pessoalmente detesto, mas eu já subi algumas vezes. E quando você sobe naqueles arrecifes, você tem que andar com muito cuidado, porque é escorregadio, tem lugar onde tem buraco, você pode pisar sem querer, tem lugar onde tem bichos do mar, não sei se você pode chamar bichos do mar, mas tem lugares onde você pisar, você pode simplesmente se prejudicar, e você simplesmente anda com todo o cuidado do mundo, porque você sabe que ali não é um lugar de confiança. Ninguém vai ficar correndo em cima daquelas pedras como se estivesse correndo em cima da areia do mar, porque sabe que ali é um lugar que não é seguro. Muitas vezes a gente segue a nossa caminhada cristã dessa forma. A gente não crê definitivamente na palavra de Deus. A gente dá passos. Será que assim, eu vou seguir a Bíblia, mas será que é para eu seguir? Porque assim, sei lá, né? Será que realmente é seguro seguir os caminhos do Senhor? Será que Deus realmente é nossa rocha e segurança? Rapaz, se eu for seguir Deus aqui no que Ele está pedindo,
vai ser difícil. Será que Deus vai estar do meu lado? O que é que vai acontecer de mim? Será que Deus vai me abandonar se eu tomar essa atitude? Porque todos vão se voltar contra mim. Então a gente começa a achar que estamos não seguindo aquele que é a rocha firme e segura das nossas próprias vidas, mas andamos com desconfiança naquele que diz que nós podemos nos achegar a Ele, porque Ele cuida de nós. Então a Bíblia nos convoca, em segundo lugar, a compreendermos não só que a fonte de nosso livramento é o Senhor, mas se você quer ser exaltado, você tem que entender: Deus é diferente de todos os outros deuses, e que Ele é a nossa segurança. Você tem sido humilhado, entenda isso, seu livramento vem de Deus. Deus, Ele é único, e você está seguro nele. Em terceiro lugar, no versículo de número 3, a Bíblia nos chama a atenção para a ideia de que as palavras arrogantes serão pesadas na balança do Senhor. As palavras arrogantes serão pesadas na balança do Senhor. Veja o versículo de número 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Veja, a ideia central aqui é que Deus pega uma mulher humilhada e exalta essa mulher, e pega aquelas pessoas que se exaltam e humilham aquelas pessoas. O arrogante muitas vezes tem a ideia de que faz as coisas pela sua própria capacidade inata. Sabe aquelas pessoas que menosprezam outra por estar numa posição social maior? Veja, se eu cheguei aqui pela minha própria capacidade, eu sou muito bom, eu consegui aqui porque eu estudei muito, eu fiz muita coisa, eu trabalhei, eu me dediquei. Isso é parte da verdade, mas isso não é toda a verdade. Por trás de todo o seu esforço, por trás de toda a sua dedicação, aplicação, da sua inteligência, tem um Deus que dispensou o ar para ele respirar, tem um Deus que dispensou o dom intelectual que ele tem para chegar onde ele esteve, tem um Deus que possibilitou a chance dele chegar onde ele chegou. E aqui eu paro e penso no seguinte: quantas pessoas muito inteligentes não estão em cargos, por exemplo, de posição social muito elevada? Quantas pessoas que têm muita capacidade não conseguiram alcançar aquilo que elas almejavam? Quando eu era mais novo, na minha adolescência, eu costumava ver muito jogo de futebol lá no bairro onde eu moro, no Curado 4. E lá a gente ficava vendo o pessoal mais velho jogar, e você de alguma forma cria um certo tipo de afeto por aquelas pessoas que você acha que joga muito. E tinha uns dois caras lá que você vê, você diz: cara, o cara joga demais, o cara é um craque, velho. Não sei como esse cara não está no profissional, porque o cara joga muito, velho. E muitas vezes eu ia só para ver aquele cara jogar. Quando o cara jogava, eu disse: meu irmão, é bom demais ver esse cara jogando. Ele sabe driblar, ele sabe tocar, ele faz gol. O cara era um astro, mas mesmo assim não estava num time de futebol. Aí quando eu me lembro, por exemplo, do Real Madrid, tinha um cara chamado, um lateral direito, chamado Salgado, Michel Salgado. Pense numa desgraça. O cara era ruim, que dói. Quando eu assisti o time do Real Madrid, eu disse: meu Deus do céu, o que é que esse cara está fazendo no time do Real Madrid? O time do Real Madrid era uma constelação de craques. Ronaldo Fenômeno, Figo, Zidane, David Beckham. Aí quando você olha para o lado, Michel Salgado, como é que um cara desse chega a ser profissional? E quando eu pensava lá no cara lá do bairro, eu dizia: meu irmão, esse cara que era para estar jogando num time profissional. Meu ponto aqui é, muitas vezes a pessoa pode ter muita capacidade e mesmo assim não chegar no lugar onde ela poderia chegar. Muitas vezes essa pessoa tem muita capacidade e está no lugar onde muitas vezes ela almejava chegar.
Mas no final das contas, o que diferencia um do outro não é a capacidade, porque muitas vezes os dois têm capacidade igual. É que Deus deu a oportunidade para que um chegasse, enquanto o outro não estivesse ali. Os arrogantes, os que não reconhecem que é de Deus que vem o dom da capacidade intelectual, que é de Deus que vem o dom da capacidade de você manejar bem, por exemplo, quando você está fazendo uma casa, quando você está preparando um almoço. Se você não reconhece isso, se você acha que é simplesmente porque você é muito bom e desconsidera o Deus que lhe deu esse dom, você está sendo arrogante e Deus vai pesar isso na balança. Você vai ter que passar pela balança da humildade e da arrogância diante de Deus. Sejamos humildes, porque aquele que se humilha, diz o texto bíblico, serão exaltados. Em quarto e último lugar, depois de o autor ter nos falado a respeito de onde é a fonte de nosso livramento, de que a fonte do nosso livramento não é simplesmente um Deus distante, mas um Deus que opera em nossas próprias vidas. Depois dele ter nos chamado a atenção, no versículo de número 2, que ele é um Deus singular, e que ele é um Deus que nós podemos confiar, seguro. E agora, por último, que ele nos chama a atenção de que esse é um Deus, que ele pesa os arrogantes na sua balança, e esses arrogantes não sairão incólumes diante da sua presença. Ele agora nos mostra como ele faz isso definitivamente em nosso mundo. Como ele pega pessoas arrogantes e coloca numa posição de humilhado. E como ele pega pessoas humilhadas e coloca numa posição de exaltação. Então, o nosso último ponto vai do versículo de número 4 ao versículo de número 10, que chama a atenção para a reversão soberana. Deus aqui nos mostra uma série de reversões. É rico que se torna pobre, pobre que se torna rico. É pessoa que tinha muitos filhos que agora não tem vigor nenhum. E pessoas que não conseguiam ter filhos, que eram estéreis, agora passam a ter 7 filhos. É pessoas que antes eram pobres e humildes e que passam a ter posição de realeza. Deus vai fazendo uma série de contraposições por meio do cântico de Ana, inspirando o cântico de Ana, para mostrar o quanto ele é soberano. Ele pode reverter as coisas. Então ele diz no versículo de número 4 em diante: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Começa aí então as reversões. Aquela pessoa que é muito forte, que é um guerreiro nato, ele é quebrado, porém os débeis cingidos de força. E ele continua: os que antes eram fortes, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Veja a situação da pessoa. A pessoa tinha muito dinheiro, era rica, e agora está se alugando por um pão. Olha, você tem como me dar um pão aí? Eu me alugo durante um dia hoje para ter. Deus reverte, porque Ele está fazendo aqui com que haja uma clara demonstração da sua soberania sobre todas as coisas. Você, meu amigo, pode achar que está muito seguro em sua posição de funcionário público, pode estar muito seguro porque você tem muito dinheiro e muita capacidade intelectual, mas diante de Deus os arrogantes não devem ter segurança alguma, porque Deus pode revertê-lo e colocar numa posição de humilhação. E ele então continua: os que eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Lembre do caso da própria Ana. Ana então aqui faz uma alusão a si mesma, dizendo: eu era uma pessoa estéril, mas Deus me usou. E é interessante nós entendermos uma coisa que é fundamental nesse cântico de Ana, é que como esse cântico é um cântico que fala do seu livramento pessoal, mas também ele se estende para a ação de Deus sobre a vida de todo o seu povo. Não é tão simplesmente um cântico a respeito do que Ana teve como experiência do Senhor.
é um cântico onde Ana consegue celebrar que um Deus não é só um Deus pessoal da sua vida, mas é um Deus que age em favor de todo o seu povo. Ela está falando aqui agora não mais como eu, mas como Deus faz em seu povo. E ele então continua dizendo, versículo número 6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Mais uma vez, nos mitos cananeus da época, o deus Baal, ele tem uma luta contra o deus da morte. E aquela luta é travada e o deus superior, que era o deus do panteão daquela época cananeu, que era o deus El, ele se sente muito apreensivo, porque ele quer que Baal vença aquela batalha, mas ele sabe que Baal tem um rival muito poderoso, e Baal então trava aquela batalha contra o deus da morte. E sabe o que acontece? Baal morre, e depois de uns dias, é verdade, que Baal passa a viver novamente, mas sempre ficava aquela ideia, rapaz, Baal venceu a morte ao reviver, mas a questão é, será que Baal é realmente vitorioso? Lembre-se que Baal está muito relacionado ao Deus da chuva e da fertilidade. Deus da chuva, porque naquela época de uma economia muito agrícola, aquilo ali era muito importante. Lembre-se que a ideia lá era de deuses setorizados. Tinha um Deus que cuidava